Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, Pai, pastor Delto, Pai. Creio que o Senhor já colocou no coração dele o recado do Senhor para a tua igreja, Pai. Que o Senhor dê a ele graça, ousadia e intrepidez, Pai, para entregar a mensagem do Senhor para o teu povo, Pai. E que a tua igreja seja edificada nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida do teu servo, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Por favor, abra sua Bíblia, irmãos. Livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, o seu versículo de número 11. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 11. Quem foi encontrando, irmão, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Jeremias, capítulo 1, verso 11. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu vou ler mais uma vez, verso 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Eu quero pregar nessa noite, irmãos, a sala de aula de Deus. Amém? O ano de 2025, para mim, irmãos, foi um ano abençoado. Tanto na minha vida, na minha família, com a minha esposa, com o meu filho, e também ministerialmente, onde eu pude, irmãos, estar pregando em vários lugares, dentro de Bauru, fora de Bauru, levando o nome da Igreja Brasil para Cristo, e também levando o nome do nosso pastor Diego. Sempre que eu saio para pregar, o nosso pastor está sabendo. E ele diz assim: leva a saudação minha para a igreja. Eu sempre estou lá, levando a saudação do nosso pastor, levando o nome da nossa igreja, o Brasil para Cristo da Vila Industrial, irmãos. Deus tem feito grandes coisas, irmãos. E esse dia, ontem, né, eu estava com o Rafão, do supermercado, né, Rafão? Chegou um irmão e disse assim: negrão, você está ficando famoso. Eu dei risada e fiquei constrangido, irmãos. Porque não é o ficar famoso, mas é você pagar o preço. Eu sei que nessa noite, eu não vou pregar para todos. A palavra não é para todos, mas é para aquele que tem o peso da chamada. Aquele que sente o peso ministerial. Aquele que, de alguma maneira, na sua caminhada, desistiu e deixou a ferramenta de lado. É para esse que eu vou pregar. Pagar o preço do ministério, irmãos. Pagar o preço de uma chamada, muitas vezes ninguém quer. É você deixar sua esposa, é você deixar seu filho. E esse dia o da vizinha até disse para mim: papai, você vai sair de novo? Eu falei: vou sair. É você montar no seu carro, na reserva, esperando que um abençoado te abençoe, irmão. É você trabalhar até 7 horas da noite, e o culto Maria das Igrejas começa às 7h30. E você toma um banho rápido, beija a mulher, beija o filho e já sai. É você ver a luzinha amarela do painel do seu carro acendendo, piscando na sua cara, mas confiando em Deus. Isso aí ninguém quer pagar o preço, irmão. Ninguém quer deixar mulher, quer deixar filho para viver a chamada ministerial, irmão. O que queima em você aqui, irmão? Irmã, o que queima aqui em você?
Quando ele me disse assim, está ficando famoso, já vem na minha memória, irmãos. As igrejas que muitas vezes eu vou, não dão um copo de água para você beber. Moia meia, moia gravata, sai, não recebe um copo de água, a boca grudando, beiço grudando no outro. Mas a chama queima, irmão, em levar a palavra de Deus. Quando ele falou assim, negão, você está ficando famoso. Ninguém quer entrar dentro de um presídio e pregar para preso. Passar naquela catraca dos agentes penitenciários revistando você e você entrar lá. Ninguém quer isso, irmão. Há um peso, há uma chamada. O que queima em você, irmão? O que queima aqui, ó? Você que desistiu? Ou você que está na caminhada? Não desista. E se desistiu, pegue a sua ferramenta de volta, porque Deus conta com você. Você perceber na Bíblia, irmãos, você vai ver que Deus sempre levanta homens de Deus, mulher de Deus, em cenário caótico. Um cenário onde o povo está longe de Deus. Quando você lê na Bíblia, você pode observar que Deus sempre tem levantado profetas em cenários caóticos, irmãos. Isso me faz lembrar de um profeta chamado Abacuque, levita, que servia dentro do templo que fizera Salomão. No meio de 270 levitas, lá estava Abacuque, que ainda não era profeta, mas um levita, exercendo o seu ministério no templo, que era ajudar os sacerdotes. Ajudar a manter as lamparinas do templo acesa, aquela que estivesse apagando. Abacuque ia lá e colocava um pouco de azeite, para que o fogo ali não se apagasse. Abacuque exercia o seu ministério ajudando os sacerdotes dentro do templo mais um dia. Talvez Abacuque andando nas praças, andando na rua, ele começa a observar, irmãos, o cenário que estava caótico. Abacuque vai observar que a apostasia religiosa tomava conta. Abacuque ele vai observar nas suas andanças que a frieza tomava conta do povo de Deus. Abacuque ele vai observar que o povo estava longe dos caminhos do Senhor, que tinha abandonado as Escrituras. Abacuque vai entrar em desespero e naquele dia ele entra no templo para rachar lenha, irmão. Ele entra no templo diferente dos 270 levitas que estavam ali. Porque quando você começa a ler Abacuque capítulo 1, você pode observar na leitura que a Bíblia vai dizer assim, o peso que sentiu Abacuque, irmão. Abacuque entrou dentro da igreja naquele dia, sentindo o peso de observar um cenário que estava caótico. É isso que falta para muito crente, irmão. Sentir o peso de um cenário que está caótico. Abacuque entrou dentro do templo, indignado com aquele cenário que estava ali. É onde Abacuque, irmãos, vai orar, vai falar com Deus. Abacuque, ele se desespera e na sua oração ele começa: até quando, Senhor? Clamarei violência e o Senhor não escutará. Deus não responde nada, irmão. Porque a oração é um tempo de diálogo com Deus. Oração é um tempo de diálogo, de você falar e ouvir a Deus. Oração. Mas naquele dia não era só oração, era o racha-lenha, irmãos. Naquele dia tinha que ser diferente. É onde Abacuque sai do campo da oração e entra no campo do clamor. É por isso que você vai observar na leitura Jeremias 33:3 dizendo: clama a mim. Ele entendia o valor do clamor. Ele entendia o valor de sair do automático.
Abacuque, ele sai do campo da oração, entra no campo do clamor e ele começa a mudar a tonalidade. Ele vai clamar: até quando, Senhor? Clamarei violência e o Senhor não escutará. Quando você lê Abacuque capítulo 1, é o clamor de um homem que observou um cenário que estava caótico, irmãos. Quando você vê Abacuque no capítulo 2, é Abacuque dizendo e exercendo o ministério de sentinela. Ele sobe num nível mais alto, porque sentinela, ele sempre subia num nível mais alto para observar e passar o cenário para outras pessoas. Abacuque sobe num nível mais alto, exerce o seu ministério, o seu trabalho de sentinela num nível mais alto. Quando ele está num nível mais alto, Deus brada na terra. Escreve numa tábua para que aquele que passe correndo possa observar. Você começa a perceber que quando Abacuque está no nível mais alto, Deus se relaciona com ele. Quando o crente, irmão, está no nível mais alto, jovem, Deus se relaciona com ele. Quando ele louva no nível mais alto, Deus se relaciona com ele. Quando ele entra no templo para glorificar, adorar a Deus, no nível mais alto, Deus se relaciona com ele. Você vai perceber que Moisés, com 90 anos de idade, ele vai fazendo uma oração em Êxodo 33, onde a oração de Moisés, ele dizia assim, com 90 anos: eu rogo, Senhor, que me mostre a sua glória. Qual é a resposta de Deus? Sobe Moisés, sobe Moisés, sobe o nível, sobe o seu nível de glória, sobe o seu nível de aleluia, sobe o seu nível de línguas estranhas, sobe o seu nível de sapateada, sobe o seu nível de adoração. Quando você subir o nível, Deus vai se relacionar com você. No capítulo 2, Deus se relaciona com Abacuque, que estava no nível mais alto. No capítulo 3, Abacuque aparece, porque ele entendeu, e ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. A notifica na ira, lembra da tua misericórdia. Você vai perceber, irmãos, que os olhos de Deus, em cenário caótico, sempre está levantando profetas. Deus vai levantar, irmão, o profeta Isaías. Abacuque passa, o povo não se posiciona, e os olhos de Deus encontram Isaías num cenário caótico, a qual você conhece, lê a Bíblia, Isaías 6, onde aparece Isaías dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado no alto e sublime trono, o seu séquito enchia todo o templo. Abacuque, num cenário de morte do rei Uzias, que tinha um grau de parentesco. Abacuque foi para dentro do templo. Abacuque não foi desabafar no Facebook, no WhatsApp, como muito crente, mas ele entendeu o melhor lugar: eu vou para dentro da igreja. Você começa a entender, irmãos, que dentro do templo é o lugar de intimidade com Deus. Dentro do templo é o lugar de ver revelações de Deus. É Abacuque tendo a primeira revelação dentro do templo, irmão. Ele vai observar que acima do trono os serafins voavam. Cada serafins com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 eles voavam, 2 cobriam o rosto, eles voavam acima do trono. Ele começa a observar que com os olhos cobertos, os serafins não se chocavam. Ele entendeu que ali a adoração maior não era para o homem, a adoração maior era para Deus. Aonde a adoração é para Ele, não pode ter choque, irmão. Aonde a adoração maior é para Ele, não pode ter choque. Não tem esse prega mais, essa louva mais, esse pastoreia mais. A adoração maior é para Ele, então a adoração é essa: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele recebe o peso da chamada, ele visualiza, mas ele vai escutar o clamor do céu dizendo: quem enviarei?
Ele sente o peso da chamada queimando no peito, ele vai dizer: envia-me a mim, Senhor. Abacuque, ele entra, irmão, no cenário caótico de frieza espiritual, de abandono da lei, com os dois pés. Abacuque entra com uma mensagem pesada. Abacuque, ele entra com uma mensagem dura. Nós vivemos um tempo que os pregadores, nada contra, se você louva, glória a Deus. Mas para a mensagem ficar mais gostosa de ouvir, ele entra pregando, daqui a pouco já solta um louvor, a mensagem já fica gostosa de ouvir. Os pregadores hoje estão pregando, no meio da mensagem já solta um louvor, fica gostoso a mensagem. Mas Isaías, ele entra, irmão, já com os dois pés. Lembra do profeta Joel? Abandono de Deus, o povo longe do Senhor, montado na prosperidade. Aí Joel, ele entra já com os dois pés. Chorai, sacerdotes, chorai, ministro do altar. Ele não entra com louvor. Se você louva, glória a Deus, irmão. Mas tem momento que tem que entrar com os dois pés. Isaías já entra, irmão, com dois pés. A mensagem dura. O meu povo, o boi, conhece o seu dono. A jumenta sabe aonde está a manjedoura. Mas o meu povo não reconhece a Deus. Olha. O povo estava longe de Deus. Isaías prega com uma mensagem dura. Abacuque prega, irmão. Recebe a chamada de profeta, mas o povo não se posiciona. Aí os olhos de Deus vai procurar alguém que pudesse estar na brecha. Quando chega em Anatote, Deus encontra um jovem, o filho de Euquias, Jeremias, exercendo ou estudando para se formar sacerdote. Para ser sacerdote tinha que ter uma linhagem levítica. E Jeremias, ele vinha dessa linhagem levítica para exercer o ministério. É Deus bradando a Jeremias: Jeremias, antes que estivesse no ventre, te conheci. Jeremias, antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações, o quê? Te dei por profeta. Jeremias talvez observava e conhecia o cenário, vai dizer: eu não passo de uma criança. Jeremias, não diga que você é uma criança, Jeremias, porque é você que vai, é você que vai. Jeremias é conhecido como os profetas ou o profeta canótico. O que é profeta canótico? São aqueles profetas, irmãos, que profetizaram, mas que deixaram os seus canons sagrados, os seus pergaminhos, os rolos, que vai de Isaías a Malaquias. Mas também existem os profetas não canóticos, que são aqueles profetas que profetizaram, que pregaram, mas não deixaram os seus canons sagrados, os seus rolos, os seus pergaminhos, que é Elias, Eliseu, profeta Natã. Jeremias está entre esses profetas que deixou o seu canon sagrado. Recebe a chamada em um cenário caótico e Deus brada dizendo: Jeremias, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É você que vai, Jeremias. Ele sente o peso da chamada. Aí Deus brada dizendo para ele: o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra. Você tem que entender, irmão, que aqui na chamada de Jeremias é o primeiro degrau. É o primeiro degrau que Deus está iniciando a chamada de Jeremias. Deus não pula degrau, irmão. Qual é o primeiro degrau?
O primeiro degrau é esse, Jeremias. Antes de eu te lançar, Jeremias, você tem que saber que o teu alicerce, a tua coluna, é a minha palavra. A minha palavra, Jeremias. O que vai te manter posicionado quando o chicote estralar nas tuas costas. O que vai manter você posicionado, Jeremias, quando você descer do cesto, num cesto, vai ser a minha palavra, Jeremias. O que vai sustentar, minha irmã, o que vai sustentar, meu irmão, o teu ministério, a tua vida ministerial, o teu casamento em 2026 não é revista Veja, não é revista de horóscopo, não é confiar na Mega Sena, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a palavra que é a coluna do ministério do homem, é a palavra que é o alicerce num casamento, é a palavra que vai ser a sustentabilidade da igreja. É a palavra, irmão. Chacoalha esse crente aí e fala para ele: a sua sustentabilidade, fala difícil mesmo, irmão. A sua sustentabilidade é a palavra. É a palavra. É a palavra. É a palavra, irmão. É a palavra. 2026, o que vai fazer você, irmã, ficar posicionado diante das dificuldades é a palavra de Deus. É a palavra que é o guia. É a palavra que é o guia. É a palavra que posiciona. Eu vejo Davi, irmão, recebendo azeite na cabeça. Foi sentar no trono só com 30 anos de idade. E antes, matava urso, matava leão, mas matava com azeite na cabeça, irmão. Um dia veio a dificuldade, chamado de Golias. Golias dizendo há mais de 40 dias: me dá um homem. Me dá um homem, me dá um homem. Homens qualificados, bem treinados, do exército de Saul, fugia. Mas naquele dia chegou um, irmão, alicerçado na palavra de Deus. Alicerçado na palavra de Deus. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Na simplicidade pega o borná, as 5 pedrinhas, e na mente de pregador é o maravilhoso. Eita, joga aqui. Conselheiro, joga aqui. Deus forte, joga aqui. Pai eterno, joga aqui. Eita, príncipe da paz, joga aqui. Joga no borná, joga no borná, joga no borná, joga no borná, joga no borná. Eita, rapaz, a tua cabeça vai cair hoje. Deixa eu escolher qual pedra eu vou pegar. É essa aqui, ó. Deus forte, Deus forte, Deus forte. Só um cão para vir contra mim com pedra e vara-pau? É, rapaz, eu estou alicerçado na palavra. Deus forte, Deus forte. Estou alicerçado na palavra. Estou alicerçado na palavra. Vai! A pedra crava na testa de Golias e Golias não cai para trás, cai para frente, para dizer: só há um Deus, o Deus de Israel. Quem está alicerçado na palavra, não tem Golias que fica na frente, irmã. Quem está alicerçado na palavra, não tem Golias que vai ficar na frente, crente. Não tem Golias que vai te humilhar, não tem Golias que vai te afrontar. Se estiver alicerçado na palavra, sai da frente, Golias. Sai da frente, Golias. Sai da frente, Golias. Sai da frente, Golias. Que chegou um alicerçado na palavra. Ah, não, você não entendeu ainda. Vamos melhorar esse negócio. Vamos melhorar esse negócio, irmã. Segundo culto do ano 2026. Só aqueles que estão alicerçados na palavra. Melhora o glória. Melhora o aleluia. Melhora línguas estranhas. Melhora só um pouquinho só. Melhora só um pouquinho só. É a palavra, pastor Diego, que direciona. É a palavra que posiciona, a palavra de Deus. Atrás vem Faraó. Atrás vem vindo o Faraó. A incredulidade do povo que se levantou contra o ministério de Moisés. Aí Moisés vai falar com Deus: Senhor, o povo se levantou, vem vindo o Faraó. Eita, Moisés, porque clama a mim.
Aí lá vai a palavra. Como assim? Diga ao povo que marche. Ele lançou a palavra. Qual era a palavra? Só marche. Diga ao povo que só se posicione. Diga ao povo que só se movimente. Quando o povo começar a se movimentar, pode ter certeza, o sobrenatural acontece. Quando o povo começar a se movimentar, pode ter certeza, irmã Aline, o sobrenatural acontece. Quando o povo começar a se movimentar, pode ter certeza. Eita, negão, não estou entendendo. Quando o povo começar, irmão, dar lugar na terra. Quando o povo começar a se movimentar, a se posicionar no que Deus quer, vai ter sobrenatural na tua vida. Vai ter sobrenatural na tua vida. Diga só ao povo que marche. Diga ao povo só que se movimente. Diga ao povo que se movimente. Diga ao povo que se movimente. Eita, quando o povo começar a se movimentar, o sobrenatural acontece. Quando o povo começar a se movimentar, pode deixar comigo. O mar eu abro para a direita, o mar eu abro para a esquerda, e o povo vai passar com o pés enxuto. Só se posicione. 2026, irmã, é ano do posicionamento. Só se movimente. 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 Meu Deus. Meu Deus, irmão. Só diga ao povo que marche. Diga ao povo que se movimente. Diga ao povo que se posicione. Para eles armar a tenda. Desarma a tenda e começa a marchar na terra. Desarma a tenda. Desarma a tenda da incredulidade. Desarma a tenda da frieza. Desarma a tenda e começa a marchar na terra. Desarma a tenda. Aqui não acontece, pastor Marcelo. Mas quando eu vou pregar por aí, rapaz, o negócio está feio, pastor Diego. Eu estou pregando, irmão, e eu estou observando. Olha no relógio. Eu estou pregando e estou observando. Moiando a meia, moiando a gravata. Eita, uma levantação dentro da igreja. E Deus está dizendo, negrão, vai um pouquinho mais devagar, Jeová. Você sabe como é que é. O negócio é estreito. Só diga ao povo que se movimente. Só diga ao povo que se movimente. Diga ao povo que se movimente. Diga ao povo que marche na terra. Diga ao povo que marche na terra. Diga ao povo. Quem está alicerçado na palavra de Deus, irmão, não tem faraó, não tem mar que está na frente parado, que para crente, irmã Bruna. Quem está alicerçado na palavra, vence o decreto. O decreto é esse: quem for pego adorando outro Deus, a não ser o Deus do rei Dário, será lançado na cova dos leões. Espalhe o decreto. O decreto existia. A fama da cova dos leões existia. Mas a Bíblia vai dizer que alicerçado na palavra, que Jerusalém impactado nele. Dentro da Babilônia, Jerusalém estava impactada em Daniel. Dentro da Babilônia, dentro no meio da idolatria, Jerusalém estava impactado aqui dentro de Daniel. E a Bíblia vai dizer que Daniel, 3 vezes ao dia, subia, abria a janela rumo a Jerusalém e orava. 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 Sabe o que Daniel estava fazendo? Independente, os pregadores estão ali. Independente do decreto de Dário. Independente do decreto que já existe, da fama da cova dos leões, eu vou manter meu hábito. Eu vou manter meu hábito. Independente do decreto, Gil, meu amigo. Independente do decreto que existe. Eu não sei para que isso. Sapatear para quê? Dar glória a Deus para quê? Falar em línguas para quê? Correr para quê? Independente do decreto que já existe. Para que tudo isso, negão? Esses dias me disseram assim, pastor Diego, você grita demais, negrão. Hoje o negócio está diferente. Pega o microfone.
microfone. Pega direitinho o microfone. Não precisa se movimentar, não. Você dá um passo para lá e dá mais um passo para cá. Hoje as coisas mudou. Não, irmão. Independente do decreto, eu vou manter meu hábito. Independente do decreto, vou continuar dando glória a Deus. Independente do decreto, vou continuar marchando na terra. Independente do decreto, vou começar levantando a minha voz e glorificando a Deus. Independente do decreto, não vai me parar da fama da cova dos leões. Eita, não tem decreto que para quem está alicerçado na palavra, 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 na palavra. Independente do decreto, irmãos. Ah, como o crente pentecostal sofre, irmão. Como o crente pentecostal sofre, irmão. Aqueles que gostam de dar glória. Aqueles, meu amor, que gostam de dar lugar na terra. Aqueles que saem do campo terreno e entram na espiritualidade. Vivemos um tempo que as pessoas não querem mais isso. Não querem mais glorificar a Deus. Não chora mais. Não corre mais. O decreto foi espalhado. Os coaches estão por aí. Cultos gelados, crente frio. Nada mais acontece. Os decretos foram espalhados. Mas Jerusalém está impregnada. O aprendizado de Jerusalém está aqui, ó. Acharam Daniel orando, irmão. Pegaram Daniel, levaram à presença do rei. O rei já tinha carimbado o decreto com o anel e não podia voltar atrás. Pegaram Daniel, levaram até a cova dos leões. Rafão, meu amigo. Imagina os geladeiros indo, irmão. E Daniel indo. Imagina as conversas. Agora acabou o glória aqui nesse negócio. Agora acabou o aleluia aqui nesse negócio. Agora acabou o barulho aqui nesse negócio. Né, pastora Evelyn? Agora acabou o barulho. Jogaram o Daniel lá. Imagina o sorriso. Jogaram lá. O rei sobe para os seus aposentos, não recebe mais ninguém, não come, não bebe. Quando amanhece, o rei vai lá na cova. Porque tinha certo amor, respeito por Daniel. E o rei chega na beirada da cova com a voz triste. Daniel! Daniel! O seu Deus pôde te salvar dos leões? De dentro da cova, uma voz com uma tonalidade diferente, irmão. Daquele que não deixa o seu hábito. Ó rei, o Deus a qual eu sirvo, não só me livrou dos leões, mas fechou a boca deles. Pode ter certeza, irmã, pode ter certeza, os leões que levantaram contra você vai fechar a boca em 2026, os leões que se levantaram contra o teu ministério, a tua chamada, pode ter certeza, a boquinha vai ficar fechada e vai te ver falando, glorificando, adorando, vai, porque você está alicerçada na palavra. Jeremias, o que vai te sustentar, Jeremias? No teu ministério, jovem. No teu ministério. É a palavra.
Esses dias chegaram em mim, irmão, apavorado. Negrão, se prepara. 2026 vai ser difícil, a coisa vai piorar. Irmão, esteja alicerçado na palavra. Na palavra, irmã. Crente, na palavra. Entendeu, Jeremias? Perceba, irmão, que está iniciando o ministério de Jeremias. É o primeiro degrau. Deus não pula degrau, irmão. Jeremias, vem cá, Jeremias, vem. Eu sei que você já estudou para se formar sacerdote. Vem, Jeremias, vem. Vem para a sala de aula agora. Vem para a minha sala de aula. Vem, Jeremias, vem. Eu sei que você é estudado, Jeremias, vem. Eu sei, Jeremias, que você está estudando para ser sacerdote, Jeremias. Sacerdote era diferente de profeta, irmão. Sacerdote pega a oração do povo ali e leva até Deus. Agora, profeta é a boca de Deus na terra. Ministério vai começar. Vem, Jeremias, vem. Vem para a sala de aula, vem. Vem. O que você está vendo aí, Jeremias? Vai, primeira matéria, vai. Vejo uma vara de amendoeira. Deus está querendo que Jeremias aprenda com a vara de amendoeira, irmão. Não podia ser o cedro. Não podia ser a figueira, videira. Mas Deus queria que Jeremias aprendesse com a vara de amendoeira. Vem cá, Jeremias, vem. Você vai começar aprendendo na simplicidade. Lembra como você começou? Lembra, Jeremias? Lembra quando você começou, pastor? Lembra, irmão, quando você começou? Lembra, irmão, lembra como você começou? Na simples... Ei, meu amor, lembra como você começou? Vem, Jeremias, vem. Vai começar na simplicidade. Vem, Jeremias. Qual é a aula? A amendoeira era a primeira vegetação a florescer depois de um inverno rigoroso, irmão. Depois de um frio. Era a primeira vegetação, Bruna, a florescer depois de um inverno rigoroso. Inverno na Bíblia fala de dificuldade. Inverno na Bíblia fala de prova. Mas quando você olha do lado, a amendoeira está florescendo. Florescendo. 2025 passou, irmã. 2025 passou. Veio luta. Veio prova. Veio vontade de parar. Veio vontade de decidir. Veio vontade de sair da igreja. 2025 veio a perseguição, veio o desemprego, veio a humilhação. Mas dá uma olhadinha para o lado aí, dá? Olha você aí. Olha você aí. Sabe o que Deus está dizendo? Você é uma vara de amendoeira, que depois de um inverno rigoroso, depois da dificuldade, da afronta, da vontade de parar, de desistir, olha você aí, florescendo, 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 independente da dificuldade, Aline, independente da prova, independente das perseguições, Deus mandou dizer para você, olha você aí, florescendo, 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 florescendo. Eu profetizo na tua vida, vai florescer teu ministério, vai florescer teu chamado, vai florescer teu sonho, vai florescer teu ministério, vai florescer tua chamada, vai florescer, irmão, vai florescer tua família, vai florescer. Levanta a mão para adorar a Deus, levanta a mão para adorar a Deus, levanta a mão, vara de amendoeira. Depois de inverno rigoroso, você vai florescer, você vai florescer, você vai florescer. Vem, Jeremias. Está entendendo, Jeremias? Você vai passar por luta, você vai passar por prova, você vai passar por perseguição. Mas pode ter certeza, você vai florescer. Você vai florescer. Eu vi um tema nesses dias no SBT. 2025, você viveu
ou sobreviveu? O tema era esse. E eu perguntava para as pessoas diziam para mim, Negrão, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Sobreviveu por quê? Tu és uma vara de amendoeira, irmão. Que depois de um inverno rigoroso, das dificuldades, 2026, olha você aí. Olha, seja grata a Deus, irmã. Seja grata a Deus. Olha você aí. Olha, chacoalha esse crente e fala, eu pensei que você não ia chegar, mas chegou, hein? Fala para ele, eu pensei que você não ia chegar, mas chegou, hein? Vem cá, Jeremias. Vem cá, Jeremias. Vem cá, eu termino aqui, irmã. Vem cá, Jeremias. É a chamada, é a palavra. Você vai florescer, Jeremias. A vara de amendoeira, irmão, era a primeira vegetação a florescer e depois dar fruto. Floresce, mas também dá fruto. Floresce e também dá fruto. Sabe o que é isso, irmã ali? Florescer fala de despertar. Dar fruto é despertar para a chamada. O despertar da igreja. Quando a igreja brasileira, os crentes, irmão, despertar. Não tem como ter avivamento se a igreja não despertar. Florescer. Dar fruto. É quando você olha para Atos capítulo 12. Você encontra o Herodes Agripas, irmão, perseguindo a igreja. Matou Tiago a fio da espada, Monize. Perseguia a igreja. Existia o medo. Herodes Agripa, ele dizia assim, depois que passar as festas dos pães asmos, eu vou matar Pedro. Pega o líder, Pedro, joga no cárcere. Prende ele lá no cárcere, coloca 16 soldados para tomar conta de Pedro. E uma igreja desperta, irmão. Naquele momento ali, pastor Diego, de perseguição, de medo, eu posso imaginar Deus dizendo para a igreja, e aí, vocês vão se despertar ou não? Vai deixar que aconteça com Pedro o mesmo que aconteceu com Tiago? Vocês vão se posicionar ou não? Como vai ser? Os irmãos foram para a casa de Maria. Entraram dentro da casa de Maria. Um olhou para o outro e disse, ei, até quando vai a campanha de oração? Até quando Pedro for liberto. Começaram a orar. Começaram a orar, se despertaram, irmão. Se posicionaram. No meio daquele cenário. Eu imagino que ali dentro da casa de Maria, pastor, estava a filha de Jairo. Estava Bartimeu ali dentro. Estava o filho da viúva, de Naim. Estava o missionário do sepulcro. Tudo lá dentro, irmão. E aí? Vamos orar. Vamos orar. Avivamento, irmãos, não veio com culto show. Avivamento não veio com cantor de nome, pregador de nome, igreja chique. Avivamento veio com posicionamento da igreja e um grande despertar. A igreja estava orando, irmãos. Solta Pedro, solta Pedro, faz um milagre, mova o sobrenatural. Solta Pedro, faz um milagre, move o sobrenatural. Solta Pedro, solta Pedro, move o sobrenatural. A oração, irmão, a sinceridade, eu não sei se os irmãos estão entendendo, irmãos, mas aonde tiver sinceridade, você pode ter certeza que o sobrenatural acontece.
Solta Pedro. Faz o sobrenatural. Imagina Deus olhando e dizendo: era isso que eu queria. Rafão, o anjo recebe a ordenança de Deus: desce lá. Desce lá. E solta Pedro. Porque eu encontrei uma igreja, ó, posicionada num tempo caótico. Desce lá. O anjo desce, irmão. Chega na prisão. O CDP de Herodes Agripas vai lá no armário de Pedro. Não vou soltar ele de qualquer jeito. Porque Herodes, ele arranca de Pedro a capa, a autoridade. Põe no armário. Herodes arranca o cinto e guarda. Nenhum soldado, você sabe, que ia para a guerra sem o cinto. Cinto é autoridade. Cinto era onde os soldados colocavam as armas. Herodes vai lá, arranca o cinto, coloca no armário. A capa e o cinto está lá. Herodes também arranca as sandálias de Pedro. Quando ele arranca a sandália, põe no armário, Herodes estava dizendo: ele não vai muito longe. Aqui eu freio o ministério de Pedro. Mas quando o anjo chega, irmão, o anjo, gostei do seu aleluia, viu, Bruno? O anjo é o sobrenatural, irmão. O anjo é o despertar numa igreja posicionada, irmãos. O anjo chega no armário, pega a capa, pega o cinto, pega a sandália, vai passar entre os 16 soldados. E Pedro está como? Dormindo. Olha a confiança, irmão, de Pedro. O anjo acorda Pedro e Pedro salta, irmão. Do lado de fora tem uma igreja orando, irmão. Do lado de fora tem crente orando. Do lado de fora tem crente gastando o seu tempo na oração, irmão. Solta Pedro. Faz um avivamento. Do lado de fora tem alguém gritando, alguém chorando, dizendo: move o sobrenatural. E Pedro levanta: vamos, vamos. Calma, Pedro. Você não vai sair de qualquer maneira, não, Pedro. Como assim? Coloca a capa. Coloca a capa. Coloca a capa. Por quê? Lá fora está frio demais. E a capa vai te proteger da friagem. Coloca a capa, Pedro. Coloca a capa, Pedro. Pedro, põe o cinto. Coloca o cinto, Pedro. Coloca o cinto, Pedro. O soldado ali ia para a guerra, ele usava o cinto. Se o cinto tivesse afrouxado na hora da guerra, significava que era a hora do descanso do soldado. Agora, se ele tivesse com o cinto apertado, era a hora de estar posicionado para a guerra. Aperta o cinto, Pedro. Aperta o cinto, Pedro. Aperta o cinto, Pedro. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Pega a capa, hein? Pega a capa, pega a capa. Vai, Pedro. Agora não, pega, pega. Põe a sandália no pé. Põe a sandália no pé. Herodes pensou que ia te parar. Herodes pensou que ia te parar. Coloca a sandália, coloca a sandália. Coloca a sandália, coloca a sandália, vem. Começa a marchar, vamos. Começa a marchar. E o soldado, não importa o soldado, vem. Não importa o soldado, vem. Não importa o soldado, vem. Começa a marchar, começa a marchar. Sandália no pé, cinto apertado e capa no lombo. Sandália no pé, cinto apertado e capa no lombo. Começa a marchar, sandália no pé, cinto apertado e capa no lombo. Porque, eita, irmão, é um novo tempo. É o despertamento da igreja. É sandália no pé, cinto apertado e capa nas costas. Coloca o cinto hoje, igreja. Aperta o cinto, obreiro. Aperta o cinto, pastores. Aperta o cinto, pregador. Fecha a sandália e coloca a capa, porque o nome do Senhor vai ser glorificado mais uma vez na terra. Aperta o cinto. Coloca a sandália, crente. Coloca a capa. Se coloca de pé.